Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Rádio Vaticano, que passa a transmitir diretamente da Basílica de São João de Latrão os exercícios espirituais para os sacerdotes, conduzidos pelo Papa Francisco. Veni Creator Spiritus. Uma saudação especial a vocês que estão conosco. Santo Padre, nesse momento dá início à hora média. Junto comigo, Silvonei José, nos estúdios da Rádio Vaticano, Padre Geraldo Martins, o nosso reitor do Pio Brasileiro. Padre Geraldo, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Silvonei, bom dia a todos que nos acompanham. Acaba de iniciar a oração da hora terceira. Santo Padre, juntamente com os padres presentes, rezam o hino. Vinde, Espírito de Deus, com o Filho e com o Pai, inundai a nossa mente, nossa vida iluminai. Boca, olhos, mãos, sentidos, tudo possa irradiar o amor que em nós pusestes para os outros inflamar. A Deus, Pai, e ao seu Filho, por vós dai-nos conhecer, que de ambos procedeis, dai-nos sempre firmes crer. Deo Patris, Gloria, et Filio, qui a morte surrexit, ac Paraclito in seculorum secula. Estamos transmitindo ao vivo da Catedral de Roma, da Basílica de São João de Latrão. Temos, primeiramente, a hora média, a oração das 9 horas, a hora terça. Depois teremos a meditação do Santo Padre. Abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Sede bom com vosso servo e viverei, e guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abre meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Sou apenas peregrino sobre a terra, de mim não oculteis vossos preceitos. Minha alma se consome o tempo todo em desejar as vossas justas decisões. Ameaçais os orgulhosos e os malvados. Maldito seja quem transgride a vossa lei. Livrai-me do insulto e do desprezo, pois eu guardo as vossas ordens, ó Senhor. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Glória ao Padre, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amém. Tivemos o Salmo 118, agora o Salmo 24. São os exercícios espirituais para os sacerdotes, na véspera do jubileu dos sacerdotes que nós teremos amanhã, com a Santa Missa na Praça São Pedro, reunindo sacerdotes de todas as partes do mundo. Guia-me na tua verdade, ó Senhor. Senhor meu Deus, a vós eleva minha alma. Em vós confio, que eu não seja envergonhado, nem triunfem sobre mim os inimigos. Não se envergonhe quem em vós põe a esperança, mas sim quem nega por um nada a sua fé. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. E em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda a sua aliança e seus preceitos. Ó Senhor, por vosso nome e vossa honra, perdoai os meus pecados, que são tantos. Glória ao Padre, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amém.
Antífona número 3. Estamos transmitindo ao vivo da Catedral de Roma, Basílica de São João de Latrão, os exercícios espirituais para os sacerdotes que serão conduzidos pelo Papa Francisco. Teremos a primeira meditação e depois a segunda e a terceira. Voltai-vos para mim, tende piedade, porque sou pobre e estou sozinho e infeliz. Qual é o homem que respeita o Senhor? Deus lhe ensina os caminhos a seguir. Será feliz e viverá na abundância, e os meus filhos herdarão a nova terra. O Senhor se torna íntimo aos que o temem, e lhes dá a conhecer sua aliança. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, pois Ele tira os meus pés das armadilhas. Voltai-vos para mim, tende piedade, porque sou pobre, estou sozinho e infeliz. Aliviai meu coração de tanta angústia, e libertai-me das minhas aflições. Considerai-me a miséria e sofrimento, e concedei vosso perdão aos meus pecados. Olhai meus inimigos, que são muitos, e com que ódio violento eles me odeiam. Defendei a minha vida e libertai-me. Em vós confio, que eu não seja envergonhado. Que a retidão e a inocência me protejam, pois em vós eu coloquei minha esperança. Libertai, ó Senhor Deus, a Israel de toda a sua angústia e aflição. Teremos a leitura breve de Amós, capítulo 4, versículo 13. Teremos depois a oração e a primeira meditação do Papa Francisco. Eiro que forma as montanhas e cria o vento, e transmite ao homem seu pensamento. Faz a aurora e a escuridão, e caminha pelas alturas da terra. O seu nome é Senhor, Deus dos exércitos. Como dissemos, teremos 3 meditações do Papa Francisco. São 3 momentos que iremos viver com sacerdotes provenientes de todas as partes do mundo, primeiramente nesse momento com os sacerdotes mais romanos, vamos dizer assim, da Cúria, quem sabe um pouco dos párocos italianos, na Catedral de Roma, na Basílica de São João de Latrão. O Santo Padre vai deixar depois a Catedral e irá para a Basílica de Santa Maria Maior, onde teremos também a presença de muitos sacerdotes que nesse momento, através de telões, estão seguindo, né, esse momento de oração. Depois a terceira parte, na tarde, quando nós teremos na Basílica de São Paulo, fora dos muros, nós tivemos já a presença de muitos brasileiros que seguem nesse momento também a meditação diretamente na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Senhor nosso Deus, que nesta hora enviastes o Espírito Santo aos apóstolos em oração, concedei-nos participar do mesmo dom. Por Cristo nosso Senhor. Benedicamus Domino. Teremos então agora a primeira meditação do Santo Padre, uma meditação que o Santo Padre deu como título Do Distanciamento à Festa. O Santo Padre fará naturalmente em italiano. Bom dia, queridos sacerdotes. Iniciamos este dia de retiro espiritual. E também creio que nos fará muito bem rezar um pelo outro, um por outro, ou seja, em comunhão. Um retiro, mas em comunhão todos. Eu escolhi o tema da misericórdia.
una Antes, piccola uma introduzione pequena introdução a tutto il ritiro. para todo o retiro. La misericordia, A misericórdia, nel suo aspetto più femminile, no seu aspecto mais è il feminino, viscerale amore é o materno entranhável amor materno, che si commuove di fronte que se alla comove fragilità della sua perante a creatura, fragilidade da e sua la criatura abbraccia, recém-nascida e a fornendo abraça, tutto quello che suprindo le tudo o manca que lhe falta para poder per viver vivere e e crescere. crescer. Il Rehanim. É o Rehanim. E nel suo aspetto E propriamente no seu maschile, aspetto propriamente è la masculino, fedeltà é forte del a padre fidelidade che forte do Pai, sempre sostiene, que sempre perdona, sustenta, torna a perdoa rimettere in cammino e i suoi figli. reencaminha os seus filhos. La misericordia è tanto il frutto di una A alleanza misericórdia é simultaneamente o fruto de uma aliança. Daí, dizem-se que Deus se lembra do seu pacto de misericórdia, Hesed, e um ato gratuito de benevolência e bondade que brota da nossa psicologia mais profunda e se traduz numa obra exterior, Helios, que se transforma em esmola. Esse caráter inclusivo permite que esteja sempre ao alcance de todos misericordiar, compadecer-se de quem sofre, comover-se perante o necessitado, indignar-se, porque sente o íntimo estremecer-lhe diante de uma injustiça patente e trata imediatamente de fazer algo de concreto, com respeito e ternura para remediar a situação. E partindo desse sentimento visceral, está ao alcance de todos contemplar Deus a partir da perspectiva desse primeiro e último atributo com que Jesus nos quis revelar. O nome de Deus é misericórdia. Quando meditamos sobre a misericórdia, algo de especial acontece. A dinâmica dos exercícios espirituais fortalece-se a partir de dentro. A misericórdia faz ver que as vias objetivas da mística clássica, purgativa, iluminativa e unitiva, não são jamais etapas sucessivas que se vão superando. Mas sempre temos necessidade de nova conversão, de maior contemplação e de renovado amor. Essas três fases se unem. Nada une mais a Deus do que um ato de misericórdia. Isso não é uma exageração. Nada une mais a Deus do que um ato de misericórdia. Quer se trate da misericórdia com quem o Senhor nos perdoa os nossos pecados, quer se trate da graça que nos dá para praticarmos as obras de misericórdia em seu nome. Nada ilumina mais a fé do que purificar os nossos pecados. E não há nada de mais claro que Mateus 25 e aquela frase: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Para entender qual é a vontade de Deus, a missão que nos confia. A misericórdia pode se aplicar a esse ensinamento de Jesus. Com a medida com que medirdes, assim sereis medidos. Permitam, mas penso aqui, aqueles confessores impacientes que vão duro contra os penitentes, que reprovam. E assim Deus vai tratar você. Dessa maneira. Ao menos por isso. Não façam isso. A misericórdia permite a passagem de nos sentirmos misericordiados a desejar misericordiar.
Podem coexistir numa tensão saudável o sentimento de vergonha pelos próprios pecados com o sentimento da dignidade a que o Senhor nos eleva. Podemos passar, sem preâmbulos, do distanciamento à festa, como na parábola do filho pródigo, e usar como receptáculo da misericórdia o nosso próprio pecado. Repito isso que é a chave da primeira meditação. Usar como receptáculo da misericórdia o nosso próprio pecado. A misericórdia impele-nos a passar do pessoal ao comunitário. Quando agimos com misericórdia, como nos milagres da multiplicação dos pães, que nascem da compaixão de Jesus pelo seu povo e pelos forasteiros, os pães multiplicam-se à medida que são repartidos. 3 sugestões para este dia de retiro. Familiaridade alegre e franca que se estabelece. A familiaridade alegre e franca que se estabelece a todos os níveis, entre aqueles que se relacionam mutuamente no vínculo da misericórdia, familiaridade do reino de Deus, tal como Jesus o descreve nas suas palavras, leva-me a sugerir 3 coisas para a vossa oração pessoal deste dia. A primeira tem a ver com 2 conselhos práticos que nos dá Santo Inácio, ao dizer: Desculpa pela publicidade de família, diz o Papa. Não é o muito saber que enche e satisfaz a alma, mas o sentir e saborear as coisas de Deus interiormente. E Santo Inácio acrescenta que onde uma pessoa encontrar o que deseja e sente gosto, aí se há de deter e rezar, sem ter ânsia de passar adiante, até que me satisfaça. Assim, nestas meditações sobre a misericórdia, uma pessoa pode começar por onde mais gostar e parar aí, pois uma obra de misericórdia levará certamente às outras. Se começarmos por dar graças ao Senhor, que maravilhosamente nos criou e ainda mais maravilhosamente nos redimiu, isso vai nos levar, com certeza, a sentir pesar pelos nossos pecados. Se começarmos por ter compaixão dos mais pobres e marginalizados, com certeza, precisaremos também nós de ser misericordiosos. A segunda sugestão para a oração tem a ver com uma forma nova de usar a palavra misericórdia. Como já se deram conta, quando falo da misericórdia, gosto de usar a forma verbal. É preciso misericordiar, usar misericórdia, como no espanhol, misericordiar. Assim, forçar um pouco a língua para dizer. É preciso misericordiar para ser misericordiado. Santo Padre nos diz que isso não é italiano, mas é um neologismo, é uma forma nova para incidir na palavra. Misericordiar para ser misericordiado. O fato de a misericórdia pôr em contato com uma miséria humana, com o coração de Deus, faz desencadear imediatamente a ação. Não se pode meditar sobre a misericórdia sem pôr tudo em ação. Por isso, na oração, não nos ajuda a intelectualizar. Não faz bem. Rapidamente, com a ajuda da graça, o nosso diálogo com o Senhor deve concretizar-se sobre o meu pecado, que requer que a misericórdia do Senhor pouse sobre mim. O pecado que sinto mais vergonha
e maior desejo de reparar. E rapidamente devemos falar daquilo que mais nos comove, daqueles rostos que nos levam a desejar intensamente trabalhar para remediar a sua fome e sede de Deus, de justiça e de ternura. A misericórdia se contempla na ação, mas um tipo de ação que é omni-inclusiva. A misericórdia inclui todo o nosso ser, entranhas, espírito e todos os seres. A última sugestão para a jornada de hoje tem em vista o fruto dos exercícios. Vale dizer, a graça que temos de pedir e que é diretamente a graça de nos tornarmos sacerdotes sempre capazes de receber e dar misericórdia. Uma das coisas mais belas que me comove é a confissão de um sacerdote. É uma coisa grande, bela, porque este homem que se aproxima para confessar os próprios pecados é o mesmo que depois, com o seu ouvido, abre o coração de outra pessoa que vem confessar os seus pecados. Podemos concentrar na misericórdia, porque esta é a realidade essencial, definitiva. Pelos degraus da misericórdia, podemos descer até o lugar mais baixo da condição humana, incluindo fragilidade e pecado, e subir até o mais alto da perfeição divina. Sede misericordiosos, perfeitos, como é misericordioso o vosso Pai. Mas sempre e só para colher mais misericórdia. Daqui devem derivar os frutos de conversão da nossa mentalidade institucional. Se as nossas estruturas não vivem e se não utilizam para receber melhor a misericórdia de Deus e para ser mais misericordiosos com os outros, podem transformar-se em qualquer coisa muito diferente e contraproducente. Alguns documentos da Igreja e alguns discursos do Papa, se fala sempre da conversão institucional, conversão pastoral. Portanto, este retiro espiritual encaminhar-se-á pela senda daquela simplicidade evangélica, que compreende e realiza todas as coisas em chave de misericórdia, e de uma misericórdia dinâmica, não como um substantivo coisificado e definido, nem como adjetivo que decora um pouco a vida, mas como verbo. Operar misericórdia, misericordiar e receber misericórdia. Misericordiar e ser misericordiados. Isso nos projeta a ação no meio do mundo, no coração do mundo. E além disso, como misericórdia sempre maior, uma misericórdia que cresce e aumenta, indo de bem a melhor, de menos a mais, pois a imagem que Jesus nos oferece é a do Pai, sempre maior, e cuja infinita misericórdia cresce, se podemos dizer assim, e não tem um cimo nem um fundo, porque provém da sua liberdade soberana. E agora então passamos à primeira meditação que se fará nessa basílica. Eu coloquei como título
Do distanciamento à festa, diz o Santo Padre, o título dessa primeira meditação. Se a misericórdia do Evangelho é, como dissemos, um excesso de Deus, um transbordamento inaudito, a primeira coisa a fazer é ver onde o mundo de hoje e cada pessoa, mas precisa de um excesso de amor assim. A primeira coisa é perguntarmos-nos qual é o receptáculo para tal misericórdia, qual é o terreno deserto e seco para tal transportamento de água viva. Quais são as feridas para esse óleo de bálsamo? Qual é a orfandade que tem necessidade de se desfazer-se em carinhos e atenções? Qual é o distanciamento para uma sede tão grande de abraço e de encontro? A parábola que vos proponho para esta meditação é a do Pai misericordioso. Lucas 15, 11, 31. Encontramos-nos no âmbito do mistério do Pai. E vem. E o coração diz-me para começar do momento em que o filho pródigo está no meio dos porcos, naquele inferno do egoísmo que fez tudo o que lhe apeteceu e, em vez de ser livre, se encontra escravo. Fixa os porcos que comem bolotas, sente inveja e vem-lhe a saudade. Saudade, palavra-chave. Saudade do pão recém-cozido, que os domésticos de sua casa, a casa de seu pai, comem no café da manhã. A saudade. A saudade é um sentimento poderoso. Tem a ver com a misericórdia, porque nos alarga a alma. Faz-nos lembrar o bem primeiro, a pátria de onde saímos, e acorda em nós a esperança de voltar. Em tal horizonte amplo da saudade, este jovem, diz o Evangelho, caiu em si e se sentiu miserável. Cada um de nós pode buscar ou deixar-se levar aquele momento em que se sente mais miserável. Cada um de nós tem o seu segredo de mistério dentro. Pedir a graça de encontrá-lo. Não nos detenhamos agora a descrever quão miserável era o seu estado, mas passemos ao outro momento em que, depois de seu pai o abraçar e beijar efusivamente, ele se vê sujo e vestido de festa. Porque o pai não diz vai tomar um banho, depois volte. Não. Sujo e vestido de festa. Coloca o anel do dedo do seu pai. Tem sandálias novas nos pés. Está no meio da festa entre as pessoas. Algo parecido com o que sentimos nós. Se já alguma vez nos aconteceu confessarmos antes da missa, imediatamente nos encontramos revestidos e no meio de uma cerimônia. É um estado de vergonhosa dignidade. Vamos nos deter agora sobre essa dignidade envergonhada desse filho pródigo, esse filho predileto. Se nos esforçamos serenamente por manter o coração entre
esses dois extremos, a dignidade e a vergonha, senza traslacciare, sem descuidar nenhum deles, forse possiamo talvez possamos come il batte sentir como bate o coração do nosso Pai. era un cuore che batteva Era um coração que batia de ânsia. tutti i giorni, Todos os dias subia sobre o terraço e olhava. O que ele olhava? se il figlio Seu filho tornava. voltava. Ma in questo punto, Mas nesse momento, in questo posto dove nesse ci sono lugar dignità e vergogna, onde existe dignidade e vergonha, come batte il cuore. podemos sentir como bate o coração do nosso Pai. Podemos imaginar que a misericórdia jorra nele como sangue. Egli esce a cercarci, Sai à nossa procura. Nós, pecadores, ci attira a sé, atrai-nos para si, purifica-nos e reenvia-nos, renovados, a todas as periferias, portare misericordia. para levar misericórdia a todos. Il suo sangue O seu è sangue il sangue di Cristo, é o sangue de Cristo, sangue della nuova ed eterna sangue alleanza, da nova e eterna aliança de misericórdia, versato per noi e derramado per por tutti in nós remissione dei e por peccati. todos em remissão dos pecados. Sangue lo contempliamo Contemplamos esse sangue que entra e sai do seu coração e dal cuore del Padre. e do coração do Pai. L'unico nostro tesoro, É o nosso único tesouro, l'unica cosa che a abbiamo única da coisa que offrire al temos para dar ao mundo. mondo. Il sangue che purifica O e sangue que pacifica purifica tutti, e pacifica tudo e il todos. sangue del Signore che O sangue do perdona i Senhor que peccati, perdoa os pecados. il sangue che è vera O bevanda, sangue que é verdadeira bebida que ressuscita e dá vida a causa del ao que está morto por causa do pecado. Nella nostra preghiera serena, Na nossa oração che va serena, dalla vergogna que vai da alla vergonha à dalla dignidade dignità e da dignidade à vergonha, tudo junto, chiediamo la grazia di pedimos a sentire graça tale de misericordia sentir esta misericórdia como di constitutiva de toda a nossa vida. la grazia di sentire come quel A battito graça de sentir como aquela pulsação do coração do Pai del nostro. se une com o bater do nosso. Non basta sentire la Não basta sentir a misericórdia de Deus como um gesto que Ele realiza ocasionalmente ao perdoar-nos um pecado grande, e per il resto ci aiuta. para logo em seguida nos arranjarmos sozinhos, autonomamente. Não basta. Sant'Ignacio propone Santo Inácio un'immagine propõe uma imagem que é própria da cavalaria do seu tempo. ma poiché la lealtà Mas, tra amici sendo a lealdade entre amigos um valor perene, pode ajudar-nos. egli afferma che Diz ele que, per sentire para sentir confusione confusão e vergonha per i nostri peccati, pelos nossos pecados, non smettere di sentire la sem deixar de sentir a misericórdia, possiamo fare podemos uso di usar um exemplo. Imaginemos que um cavaleiro comparece diante do seu rei e de toda a corte, cheio de vergonha e confusão por tê-lo ofendido muito, depois de ter recebido dele inúmeros presentes e mercês. Vamos imaginar aquela imagem. Entretanto, seguindo a dinâmica do filho pródigo na festa, podemos imaginar esse cavaleiro como alguém que o rei, em vez de o envergonhar diante de todos, o rei inesperadamente pega na mão dele e devolve-lhe a sua dignidade. E vemos que não só o convida para acompanhá-lo na sua batalha, mas coloca-o à frente dos seus companheiros.
com quanta humildade e lealdade o servirá este cavaleiro daqui em diante? Isso me faz pensar all'ultimo ao brano último trecho del capitolo do 16. capítulo 16 de Ezequiel. Sia che si senta come il figlio prodigo, Quer nos sintamos como filho pródigo festejado, quer como cavaleiro desleal transformado em superior, o importante é que cada um se situe nesta tensão fecunda em que nos coloca a misericórdia do Senhor, não só pecadores perdoados, mas pecadores dignificados. Não é somente que o Senhor nos limpa, mas que o Senhor nos encoroa, nos dá dignidade. Simão Pedro oferece-nos a imagem do ministério desta tensão salutar. O Senhor educa-o e progressivamente o exercita para permanecer assim. Simão e Pedro. O homem comum, com as suas contradições e fraquezas, e o homem que é pedra, o que tem as chaves, o que guia os outros. Quando André o leva a Cristo, assim como está, vestido de pescador, o Senhor lhe dá o nome de pedra. Apenas acabara de elogiar a sua confissão de fé, que vem do Pai, já o repreende duramente. A tentação de escutar a voz do espírito maligno, quando diz a Jesus para pôr-se de lado da cruz. Convidá-lo-á a caminhar sobre as águas e vai deixá-lo começar a afundar no seu próprio medo, para de imediato lhe estender a mão. Logo que se confessa pecador, vai lhe dar a missão de ser pescador de homens. Vai interrogá-lo repetidamente sobre o seu amor, fazendo-lhe sentir pesar e vergonha pela sua deslealdade e covardia. Mas também por 3 vezes lhe confiará o pastoreio das suas ovelhas. Sempre esses 2 polos. Devemos nos situar neste espaço onde convivem a nossa miséria mais vergonhosa e a nossa dignidade mais alta. Cosa sentiamo quando la gente ci bacia la mano? Que coisa sentimos quando as pessoas nos beijam a mão? E guardiamo la nostra miseria più intima. Olhamos nossa E miséria siamo mais onorati íntima dal popolo di Dio. e somos honrados E lì è pelo povo de Deus. un'altra situazione per capire questo, no? Uma outra situação para entender essa contradição. Dobbiamo situarci qui, Devemos nello situar aqui, spazio in cui convivono la No nostra spazio miseria onde più convive vergognosa a nossa miséria e mais la nostra vergonhosa dignità più e alta. a nossa dignidade mais alta. Lo stesso spazio. No mesmo espaço. Sporchi, Sujos, impuri, impuros, meschini, mesquinhos, vanitosi, il vaidosos. peccato di preti è la vanità. Pecado dos Egoisti, padres é a vaidade. nello stesso Egoístas tempo, con i piedi e ao lavati, mesmo tempo chiamati, com os eletti, pés lavados, intenti chamados e a distribuire i escolhidos, pani moltiplicati, ocupados na distribuição dos seus pães multiplicados, abençoados pelo nosso povo, amados e cuidados. Só a misericórdia torna quella suportável posizione. esta posição. Senza di essa, o ci crediamo giusti, Ou nos acreditamos justos como os fariseus, ou nos afastamos como aqueles
que não se sentem dignos. In entrambi i casi Em ambos si os casos, indurisce il cuore. se endurece o coração. Quando ci sentiamo giusti come i farisei, Quando nos sentimos o justos como os fariseus, ci allontaniamo come ou quelli quando nos che non si distanciamos sentono degni. como aqueles que não se sentem Io non dignos. mi sento degno, ma non devo allontanarmi. Lì Eu devo não me sinto digno, mas não devo me nella distanciar. vergogna con la dignità. É a Tutte e due vergonha insieme. com a dignidade, as duas juntas. Papa pede desculpas, naturalmente um gole de água não pode. Geraldo, é importante nesse momento, Santo Padre que nos dá a sua primeira meditação deste retiro, como ele próprio disse no início, para os sacerdotes. Aprofundemos um pouco mais. Perguntemo-nos, Perché è così feconda questa tensione por que é assim tão fecunda esta tensão fra miseria e dignità, entre miséria e fra dignidade, distanza entre e festa? distância e festa? Direi che è feconda Diria perché que é fecunda, mantenerla porque mantê-la nasce nasce da una de uma decisione decisão libera. livre. E il Signore agisse principalmente E o sulla Senhor, nostra embora nos libertà, ajude em tudo, atua benché principalmente ci sobre a aiuti nossa in liberdade. cosa. La misericordia A è misericórdia questione é uma di questão libertà. de liberdade. Il sentimento sgorga spontaneo. O sentimento e brota quando espontâneo. affermiamo E che è quando viscerale, afirmamos que é visceral, sembrerebbe che sia sinonimo di animale, parece sinônimo de animal. ma in realtà gli Mas não. animali non conoscono, Os animais não conoscono conhecem la a misericórdia morale. moral. Anche se alcuni possono Embora sperimentare alguns possam experimentar algo qualcosa di dessa tale compassione, compaixão, come un cane como um fedele cão che fiel rimane al que fianco permanece ao lado do del seu suo dono padrone enfermo. malato. La misericordia è una commozione che A misericórdia é uma comoção que toca as entranhas, può scaturire anche mas pode da brotar un'acuta também percezione de uma intellettuale, percepção intelectual diretta come un raggio, direta como um raio, complessa. simples, Si mas nem por isso intuiscono menos molte complexa. cose quando si Uma prova pessoa miseria. intui muitas coisas quando sente misericórdia. Si comprende, per esempio, Compreende, por che exemplo, l'altro si trova que in o una outro se situazione encontra numa situação disperata, al desesperada, limite, numa situação che gli limite. succede qualcosa che supera i suoi Verifique-se peccati nele o le algo sue que colpe. excede os seus Si pecados, comprende as suas anche che culpas. l'altro è Percebe uno também que come o me, outro é igual a si, che ci si potrebbe trovare al poderia suo estar no seu posto, lugar, che il male è tanto grande, que o mal é tão devastante, grande che non si e devastador risolve que não se solo resolve per mezzo apenas della giustizia. por meio da justiça. In fondo ci No si fundo, convince che c'è Se bisogno di una convence de que é misericordia necessário de uma infinita misericórdia come quella infinita, del cuore di Cristo como aquela do per coração de rimediare Cristo, a para tanto remediar male tanto e mal tanta e sofrimento, sofferenza, come che vediamo vemos- che c'è nella vita como vemos degli na esseri vida umani. dos seres humanos. Se la misericordia Sem a va misericórdia, sotto questo livello, non serve. neste nível, não serve. Se a misericórdia não vai nesse nível, não serve. Tante Não. cose comprende la nostra mente Quantas coisas solo intui a nossa vedendo mente, qualcuno gettato per la simplesmente strada, ao ver alguém scalzo, deitado na in rua, una mattina descalço, fredda, numa manhã o vedendo fria, il Signore ou ver o Senhor inchiodato alla croce pregado per na me. cruz por mim. Inoltre, la misericordia Além disso, a misericórdia si accetta, ou se si aceita coltiva e cultiva o si rifiuta liberamente. ou se rejeita livremente. Se uno si lascia prendere, Se uma pessoa un gesto passa ao tira largo, l'altro. Se uno passa oltre, se passa, il cuore si raffredda. o coração se resfria. La misericordia ci fa A sperimentare misericórdia nos faz la nostra experimentar a libertà. nossa liberdade. ed è lì E dove dali possiamo sperimentare podemos la experimentar libertà di a Dio, liberdade de Deus, misericordioso con chi è misericordioso. que é misericordioso disse com Mosè. quem é misericordioso. Nella sua misericordia Como il disse Signore Moisés, esprime la na sua sua libertà. misericórdia o Senhor expressa a sua liberdade e nós a nossa. Possiamo vivere molto tempo Podemos viver muito senza tempo la sem a misericórdia misericórdia del do Signore. Senhor,
Vale a dire, Vale possiamo dizer, vivere se senza pode averne viver coscienza sem e estar senza consciente chiederla e sem pedir esplicitamente explicitamente a finché uno misericórdia. si rende Até conto que a pessoa se che dê tutto conta è de que misericordia tudo é e misericórdia. piange con Então amarezza chora di non amargamente averne por approfittato não prima, a ter dal aproveitado antes momento che ne aveva tanto bisogno. e naquele momento que tanto precisava dela. La miseria di cui parliamo A è la miséria de miseria que morale, falamos é a miséria moral, non não trasferibile, transferível. quella per cui uno prende coscienza di se Aquela stesso que cada um toma come consciência de si persona che in un mesmo, momento como decisivo pessoa della que no sua momento vita ha decisivo da agito sua di propria vida iniziativa, agiu por ha fatto própria una scelta e iniciativa, ha scelto male. escolheu algo e Questo è escolheu il errado, fondo che escolheu mal. bisogna toccare Aqui está o fundo que se precisa tocar para sentir a dor pelos pecados e arrepender-se perché in verdadeiramente. altri ambiti Em outro uno âmbito, non si sente a così pessoa não libero, se sente tão né livre, sente che il peccato nem sente que o influisce pecado afeta negativamente negativamente toda a sua vida e, consequentemente, não experimenta a sua e in questo miséria. modo E deste modo se perde a misericórdia, che agisce solo a tale condizione. que age somente nesta condição. Uno non va in farmacia Uma pessoa não per vai na dire, farmácia per para dizer, misericordia mi dia por una misericórdia, me dê uma aspirina. aspirina. Per misericordia Por chiede che gli misericórdia, diano dalla pede que lhe dê morfina morfina per una persona para alguém preda ai dolori atroci que está di com una dores atrozes numa doença terminal. malattia. O tutto o niente. Ou tudo ou nada. Si va in fondo, Se vai ao non si fundo capisce nulla. ou se não entende nada. Il cuore che Dio unisce a questa O nostra coração que Deus une a essa nossa miséria moral è il cuore di Cristo, é o coração de Cristo, suo figlio amato, seu Filho amado, che batte come un solo cuore con quello del que Padre bate e dello como Spirito. um só coração com o do Pai e do Espírito. Io ricordo Eu recordo quando Pio XII quando Pio XII ha fatto l'enciclica sul escreveu Sacro uma Cuore. encíclica sobre o Sagrado Coração. Ricordo che alcuni dicevano, ma perché Recordo que un'enciclica alguns con questo diziam, che para que serve sono cose di suore? No? uma religiosidade assim È sobre il o coração? centro, É o il cuore centro. di Cristo, il O coração de centro della Cristo é o misericordia. centro da misericórdia. Forse le suore Talvez capiscono as irmãs entendam meglio di noi perché melhor do que nós, sono madri nella Porque Chiesa, são sono mães icono na della igreja. Chiesa della Madonna, são ma il imagens centro, de Maria, de il Nossa cuore Senhora. di Cristo. O coração de Cristo é o centro. Ma ci farà bene Nos questa fará bem settimana o domani nesta semana, amanhã, leggere Aurietis Aquas, ler ma è esta preconciliare, encíclica. ma fa bene. É preconceito, Se pode- mas faz bem, se Fará pode molto dizer. bem. Fará muito bem. Il cuore che Dio unisce a questa nostra miseria morale è il cuore di Cristo, O coração que Suo Deus Filho une a amado, nossa miséria moral che é batte o come un coração de solo cuore Cristo, con seu Filho quello del amado. Padre e dello É um Spirito. coração que È un cuore che bate com sceglie o la Pai e o strada più Espírito. É um coração que vicina escolhe e che a estrada de fazer-se próximo questo e è se proprio compromete. della misericordia, Isto é próprio da misericórdia, che si sporca que le suja mani, as mãos, toca, tocca, si mette in gioco, se coloca em jogo, vuole coinvolgersi quer envolver-se com con o outro. l'altro, si rivolge a ciò che è personale, Se volta a ciò che è pessoa più que tem mais do que algo non si pessoal, occupa di un caso, não se ocupa com um caso, non si occupa di un caso, não se ocupa com um ma si caso, impegna mas se com uma empenha, se persona, compromete com uma con la sua pessoa, ferita. com suas Guardiamo feridas. al nostro linguaggio, quante volte Olhamos a nossa senza linguagem. accorgersi uno Quantas vezes ci não nos viene damos conta? in lingua, dimmi, ho un caso, Ho un fermati, caso. ho una persona Ho- che, Há uma pessoa que. e questo è molto clericale, Isso é Ho um un pouco caso. clerical. Ho trovato Tem um un caso. caso, eu encontrei um caso. anche a me viene spesso, Também a un mim po' di vem sempre isso. clericalismo lì, É um pouco de la clericalismo. concretezza dell'amore di Dio, A quello che ci concreteza dà do amor Dio, de della Cristo, que persona. nos dá Há um Deus, a caso. pessoa. E così mi distacco
e non mi tocca. É um E caso così não. non mi sporco le mani. Assim eu não sujo E minhas così mãos. faccio una pastorale Assim pulita, faço uma elegante, pastoral limpa, elegante, di orari, de horários, dove non rischio niente, onde eu não arrisco nada. neppure dove non scandalizzatevi, neppure Não dove escandalizem. non ho la possibilità di un peccato vergognoso. Não tem a possibilidade de um pecado vergonhoso. Isso escandalizaria. La misericordia va oltre la A giustizia misericórdia e lo fa ultrapassa a justiça sapere e lo fa sentire. e o faz saber, faz Si sentir. resta coinvolti l'uno con l'altro, Ficam implicados um com o outro, conferendo dignità. conferindo Questo è chiave, non dignidade. dimenticarlo. Non Não pode dimenticarlo. esquecer isso. La misericordia dà dignità. A misericórdia Conferendo concede dignità, la dignidade. misericordia eleva Conferindo colui verso il dignidade, a quale misericórdia si è eleva abbassata aquele sobre quem a e li pessoa se rende abaixa entrambi pari. e torna ambos iguais. Misericordioso O misericordioso e o misericordiado, aquele que obteve a misericórdia. a questa si le è perdonato molto perché ha amato molto. A este é perdoado muito Porque ha porque pecado amou muito. muito, porque pecou muito. Per questo il Padre ha bisogno Por isso o Pai di fare precisa de fazer festa festa, affinché venga restaurato para que se restaure tutto in tudo una sola volta, de uma vez só, restituendo restituindo al ao seu la filho dignità perduta. a dignidade perdida. Questo permette Isto di guardare permite al olhar o futuro futuro in un modo nuovo. de uma forma nova. Non che la misericordia Não que a misericórdia não considere, não conceda uma objetividade no dano causado pelo mal, mas tira-lhe poder sobre o futuro. Este é o poder da le misericórdia. toglie potere sulla vita che Tira o scorre in poder sobre a avanti. vida que continua. La misericordia è il vero atteggiamento di A vita misericórdia é a che si verdadeira oppone alla atitude de morte, vida que se opõe à che morte, è que é o l'amara. fruto amargo do pecado. In questo è Nisto lucida. é lúcida a Non è per misericórdia. nulla Não é ingenua la ingênua de misericordia. modo algum. Non è Não che é non veda que il não se vê male, o mal, ma mas guarda vê a como a quanto è pessoa, breve la vita. como E a a vida tudo é il curta bene che e todo o rimane bem da que fare. fica por fazer. Per questo bisogna Por isso, perdonare É totalmente, necessário perdoar totalmente, perché l'altro para que o guardi outro in olhe avanti para e adiante non e não perca tempo nel a culpar-se colpevolizzarsi e nel compatire e se a stesso. lamentar-se de e si gli mesmo motivi del do que suo se errore. perdeu. Mentre ci si Enquanto avvia a curare caminha gli altri, si farà para anche ir curar il os proprio outros, esame di coscienza. a pessoa vai fazendo o seu exame de consciência. E na medida que ajuda os outros, reparará o mal cometido. A misericórdia é fundamentalmente esperançosa. madre di speranza. É mãe de esperança. Lasciarsi attrarre e inviare Deixar-se atrair e enviar pelo movimento no coração do Pai significa manter-se naquela tensão salutar da dignidade envergonhada. lasciarsi attrarre dal centro del suo cuore Deixar-se atrair pelo centro do seu che è coração toccato, que se sujou e andando a dare vita alle membre più lontane perché il e Signore ir dar vida aos membros mais distantes para que o Senhor nos purifique e lave os pés. Deixar-se enviar cheios do oxigênio do Espírito para levar vida a todos os membros, especialmente aos mais afastados, frágeis e feridos. un prete raccontava, questo è storico, Narrava um padre, isso é histórico, viveva per la strada que uma pessoa sem abrigo e che alla fine e que andò a vivere in un ostello. acabou vivendo num hospício, Era uno richiuso nella sua amargura, vivia fechado ali na sua própria amargura, non interagiva não interagia com os outros. con persone accolte, Pessoa culta, se resero conto più tardi, soube-se mais tarde. persone accolte. Pessoa Qualche culta. tempo dopo Qualquer tempo depois, esse homem venne ricoverato in ospedale a causa foi parar ao hospital por uma doença terminal. raccontava al E sacerdote contar a ele, ao sacerdote, presso quando lá estava, là,
perdido no seu nada e na sua decepção com a vida, aquele que estava ao lado seu na cama pediu que lhe passasse a escarradeira e se depois a esvaziasse. Contou isso. Que aquele pedido de alguém que verdadeiramente necessitava e que estava pior do que ele, abriu-lhe os olhos e o coração a um sentimento fortíssimo de humanidade e a um desejo de ajudar o outro e de se deixar ele mesmo ajudar por Deus. E se confessou. Assim, um simples ato de misericórdia ligou-o com a misericórdia infinita. Teve a coragem de ajudar o outro. E depois deixou-se ajudar a si mesmo. Morreu confessado em paz. Este é o mistério da misericórdia. Assim, deixo-vos com a parábola do Pai Misericordioso. Depois de nos termos situado naquele momento em que o Filho se sente sujo e revestido, pecador dignificado e envergonhado de si mesmo e orgulhoso de seu Pai. O sinal para se saber se a pessoa está bem situada é o desejo de ser, doravante, misericordioso com todos. Aqui está o fogo que Jesus veio trazer à terra. O fogo que acende outros fogos. Se a chama não se acende, é porque alguns dos polos não permitem o contato. Ou a vergonha excessiva, que não descobre os fios, em vez de confessar abertamente, fiz isso e aquilo, esconde. Ou a dignidade excessiva, que toca as coisas com luvas de seda. Uma palavra para terminar. Sobre os excessos da misericórdia. O único excesso possível face à excessiva misericórdia de Deus é exercer-se em recebê-la e no desejo de comunicá-la aos outros. O Evangelho mostra-nos muitos exemplos estupendos de pessoas que se excedem para a receber. O paralítico que os amigos fazem entrar pelo teto no local onde o Senhor estava a pregar. O leproso que deixa os seus 9 companheiros e regressa glorificando e agradecendo a Deus em voz alta e vai ajoelhar-se aos pés do Senhor. O cego Bartimeu, que consegue deter Jesus com seus gritos e consegue vencer a alfândega dos padres e ir até o Senhor. A mulher hemorroíça que, na sua timidez, examina como conseguir uma proximidade íntima com o Senhor e que, como diz o Senhor, quando tocou o manto, o Senhor sentiu que saía dele uma dinâmica, uma força. Todos são exemplos desse contato que acende um fogo e desencadeia a dinâmica. Desencadeia a força positiva da misericórdia. Temos também a pecadora, cujas excessivas demonstrações de amor para com o Senhor, lavando-lhe os pés com as suas lágrimas e enxugando-os com os seus cabelos, são para Jesus sinal de que recebeu muita misericórdia e por isso assim a expressa naquele modo.
exagerado, ma mas sempre a misericórdia exagerada, excessiva. As pessoas mais simples, os pecadores, os enfermos, os possessos, são imediatamente exaltados pelo Senhor, que os faz passar da exclusão à inclusão plena, do distanciamento à festa. Não se entende se não em chave de esperança, em chave apostólica, em chave de quem é misericordiado para misericordiar. Possiamo concludere pregando Podemos concluir Magnificat della Misericordia. com o Magnificat da Misericórdia. Vocês têm no livreto. Salmo 50 do rei Davi, que rezamos nas laudes de todas as sextas-feiras. É o Magnificat de um coração contrito e humilhado, que no seu pecado tem a grandeza de confessar a Deus fiel, que é maior do que o pecado. Deus é maior do que o pecado. Situados naquele momento em que o filho pródigo esperava um tratamento distante, em vez disso o pai fez-o entrar plenamente numa festa. Podemos imaginá-lo a rezar o Salmo 50 e com ele recitá-lo em 2 coros. 2 coros com o filho pródigo. Podemos ouvi-lo dizer: tem compaixão de mim, ó Deus, pela tua bondade, pela tua grande misericórdia, apaga o meu pecado. E nós dizemos: pois eu também reconheço as minhas culpas e tenho sempre diante de mim os meus pecados. E uníssono rezemos: contra ti, Pai, pequei só contra ti. Rezemos a partir daquela tensão íntima que acende a misericórdia. Aquela tensão entre a vergonha que diz: desvia o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas culpas. E a confiança que diz: purifica-me com hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Uma confiança que se torna apostólica. Dá-me de novo a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito generoso. Então ensinarei aos transviados os teus caminhos e aos pecadores hão de voltar para ti. Assim o Santo Padre termina a primeira meditação, depois de uma introdução feita. E dessa maneira, o Papa fala de uma maneira muito profunda, sim, ouvimos, sobre a misericórdia. Agora, a recitação do Salmo. E vamos procurar fazer em 2 coros. Todos nós, um, e o filho pródigo, o outro. Piedade de mim, no teu amor, na tua grande misericórdia. Cancela a minha iniquidade. Lava-me todo inteiro da minha culpa e do meu pecado. Fazei-me puro. Sim. Eu reconheço a minha iniquidade. Meu pecado está sempre diante de mim. Contra tu eu pequei e eu fiz o mal aos teus olhos. Sede justo na tua sentença. Eu nasci na culpa, no pecado. Minha mãe me concebeu no pecado.
Assim posso sentir o segredo do meu coração, a sabedoria. Aspergi-me com o isopo e serei puro. Lavai-me e ficarei mais branco do que a neve. Fazei-me sentir a alegria. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Desvia do teu rosto os meus pecados e apaga todas as minhas culpas. Renova em mim o espírito. E non privarmi del tuo Santo Spirito. Não retirai-me do vosso Santo Espírito e da tua presença. Sostienimi con uno spirito generoso. Sustentai-me com espírito generoso. Insegnerò ai rebelli Ensinarei aos rebeldes os teus caminhos, e os pecadores hão de voltar para ti. Deus, minha salvação. A minha língua exaltará a tua justiça. Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Não agrade o sacrifício se ofereço o holocausto. Não aceitas. O que agrada a Deus é um coração contrito e humilhado. Ó Deus, não despreze. Na tua vontade, concedei-me a tua graça. Reconstitui os muros de Jerusalém. E assim serão agradáveis os sacrifícios apresentados. Assim serão imoladas vítimas sobre o teu altar. Assim, o Santo Padre conclui, então, esse momento de meditação, dentro do primeiro momento do retiro espiritual para os sacerdotes. Nós preparamos para a conclusão desse primeiro momento, segundo momento que teremos logo mais na Basílica de Santa Maria Maior. E depois o terceiro momento, que será na Basílica de São João, aliás, de São Paulo fora dos muros. Nós estamos em São João de Latrão neste momento. Se encerra, então, de modo reflexivo, né, com a leitura do Salmo todos juntos, nessa oração. Profunda reflexão que o Santo Padre nos trouxe nessa sua primeira meditação do distanciamento à festa. Santo Padre que cunha hoje também alguns verbos: misericordiar, misericordiado, enfim, para dar a dimensão justamente daquele que recebe a misericórdia, daquele que dá misericórdia. O Santo Padre faz superar o substantivo misericórdia e o faz se tornar um verbo. O verbo misericordiar, ou seja, agir com misericórdia e ao mesmo tempo sentir em si a misericórdia. Assim como no seu próprio lema da vida episcopal e agora do seu ministério petrino, né, que Deus olhou para ele com misericórdia, misericordiando, podemos dizer assim, de uma maneira aportuguesada, misericordiando. Colocou um gerúndio aí, uma ação de Deus a partir da misericórdia. E hoje, então, o Papa fala deste verbo misericordiar e ser misericordiado. É assim que precisamos nos sentir. E na primeira palestra, o Papa fala de uma maneira muito profunda sobre a parábola do filho pródigo. Justamente, o senhor estava dizendo, essa profundidade dessa meditação que o Santo Padre nos traz, que depois vai continuar na segunda meditação. O Papa falava do distanciamento à festa. Na segunda meditação, ele irá nos trazer o receptáculo da misericórdia. Como ele já, nesse primeiro momento, já falava, partindo da parábola, ou do filho pródigo, ou do pai misericordioso. O Papa usa o pai misericordioso, porque utiliza a parte final,
recorda, naturalmente, os desvios do filho, mas o centraliza na ação do pai que sobe do terraço, que vê o filho de longe, que quando chega abraça, não dá tempo nem de tomar banho, já veste com as roupas de festa e faz festa pelo filho, né? Então, essa é a dimensão da acolhida que o Santo Padre nos dá quando nós, pecadores, voltamos para o Pai, quando nos arrependemos. E a surpresa que tem o filho, porque isso o Papa nos chama a atenção hoje, a surpresa do filho. Pensava de ser não tão bem acolhido pelo pai, mas de ser acolhido, mas como um servo. Mas a dignidade de filho vem. Ele se torna novamente aquele filho que foi embora e deixou o pai, renunciou ao pai, o carinho, o afeto, e descobre que os empregados da casa eram muito mais tratados com amor e carinho do que ele, com toda a sua dimensão, porque ele, recordamos, ele pede a herança, a idade que eu creio que podemos traduzir da mundanidade, né? Quando o Papa fala da mundanidade, depois não sobra nada. O que sobra? Sobra simplesmente o arrependimento, a amargura de uma vida consumada, e volta, e o Pai o recebe. Padre Geraldo, nós nos detemos nesse momento e voltamos daqui a pouco também, né? Obrigado pela sua presença nesse primeiro momento com a gente, trazendo também a meditação do Santo Padre. É uma alegria participar, levando essa palavra do Santo Padre aos nossos sacerdotes no Brasil e outras partes do mundo de língua portuguesa. Daqui a pouco retornaremos. Creio mais ou menos dentro de uma meia hora nós estaremos de volta, então, agora, dessa vez da Basílica de Santa Maria Maior para a segunda meditação com o Papa Francisco. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Padre Geraldo Martins e Silvanei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.